Gravando? Tá gravando. Bom dia a todos, bom dia a todos. Vamos começar a aula de hoje resolvendo algumas integraizinhas bacanas, no que eu deixei no finalzinho da aula passada. A gente vai concluir as técnicas de integrais trigonométricas. Tangente à quinta. Essa técnica que a gente viu na aula passada consistia em separar uma tangente. Então tinha que ser integral, tangente à quarta de x, tangente de x dx. O problema é que não era só uma tangente. Tinha que separar uma secante também. A gente usava o fato que a derivada da tangente de x, derivada da tangente é secante ao quadrado. Derivada da secante de x vezes tangente de x. A gente usa essa segunda. Além disso, tem aquela outra relação derivada da relação fundamental trigonométrica, eu sempre esqueço, seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x igual a 1. Divide todo mundo por cosseno, seno sobre cosseno da tangente ao quadrado de x, cosseno dividido por cosseno dá 1, igual a secante ao quadrado de x. Aí a gente adapta. Tangente ao quadrado de x é igual a secante ao quadrado de x menos 1. Peguei a relação fundamental da trigonometria, dividi por cosseno ao quadrado de x, obtive essa de baixo. Ela que a gente vai usar. Se eu tenho uma potência ímpar da tangente, quando eu retiro 1, eu vou ficar com potência par. Nessa potência par, você vai separar a integral tangente ao quadrado, fazer com calma. Tangente à quarta vira tangente de 2 vezes 2. 4 não é a mesma coisa que 2 vezes 2? Sempre que a potência for par, lembra que é 2 vezes alguma coisa. Aí você usa aquela regra de potência, né? Um expoente com um produto, você vai reescrever como sendo uma potência de potência. Tangente ao quadrado de x, tudo isso ao quadrado. E esse último aqui a gente vai só repetindo. A gente faz isso para poder fazer a substituição. Onde aparece tangente ao quadrado, vai ficar secante ao quadrado de x menos 1. Então, agora nós vamos ter integral de secante ao quadrado de x menos 1 ao quadrado. Tangente de x dx. Pronto, não tinha aparecido secante, eu preciso de secante vezes tangente, aí apareceu secante. Vamos organizar isso aí. Aqui apareceu um produto notável. Então vai ficar o quadrado primeiro, secante a quarta de x, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, secante ao quadrado de x vezes 1, mais o quadrado do segundo, que é 1, vezes tangente de x dx. Vou separar isso em 3 integrais. Taca esse tangente de x dx, multiplica todo mundo. Fica integral de secante a quarta de x, tangente de x dx, menos 2 vezes a integral, botei logo 2 para fora da integral, secante ao quadrado de x, tangente de x dx, menos, ou não, mais, integral de 1 vezes tangente de x a tangente de x dx. Agora a gente tem secante para separar. Os dois primeiros a gente tem uma secante para separar. Aqui tem secante à quarta, então eu separo uma. Vai ficar secante ao cubo de x, secante de x, tangente de x, dx, menos 2 vezes a integral de secante de x, vezes secante de x, tangente de x, dx, mais integral da tangente de x. Integral da tangente de x, esse aqui não tem secante, beleza. A gente não vai resolver essa aqui com substituição com mudança de variável, né? A técnica da substituição. Mas isso aqui é tabelado. A gente fez na aula passada. Integral da secante é a integral da tangente, não foi? Então aqui a gente vai fazer
Nos dois casos, a gente vai fazer U igual a secante de x. O meu du, derivada da secante. Derivada da secante é secante de x vezes tangente de x dx. Então, a gente vai ter agora a integral de u ao cubo du, menos 2 vezes a integral de u du, mais a integral da tangente. Essa aqui não vai entrar nessa mudança de variável. Isso aqui é tabelado. Quanto é a integral da tangente? Tabelado esse. Fiz aula passada. Ln do módulo de secante de x. Agora virou uma integral polinomial. Todo esse arrodeio foi para a gente sair de uma integral trigonométrica para chegar na integral polinomial. Então, a gente precisa desses conhecimentos, né, dessas ferramentas trigonométricas, e manipula aquelas potências para fazer aparecer as substituições que a gente precisa. Aí essa manipulação, ela segue aquele passo a passo que eu botei na aula passada. Se a potência da tangente for ímpar, separa uma, você vai ficar com potência par. Ali você tenta fazer essa mudança, né? Fica tangente ao quadrado elevado a alguma coisa, tangente ao quadrado fica secante ao quadrado menos 1, produto notável neles e separa. Pronto, agora você já tem a secante que você precisa. Concluindo aqui, u elevado a 4 sobre 4, menos 2 vezes u ao quadrado sobre 2, mais o bendito ln do módulo da secante de x. E agora você volta, onde tem u vira secante de x, então fica secante a quarta de x sobre 4, menos, simplifico 2, fica secante ao cubo de x, ou ao quadrado, ao cubo, olha a minha cabeça, ao quadrado, mais ln da secante, ln do módulo da secante, mais a constante. Alguma pergunta aí? Então seria isso aí, né? Mesma técnica da aula passada, só com esse cuidado aí, quando não aparecer a secante, vai ter que esperar um pouquinho mais que ela aparece. O ln módulo de secante é a integral da tangente. A gente viu na aula passada, não sei se tu lembra no comecinho da aula, a primeira coisa que eu fiz foi calcular a integral da tangente, depois a integral da secante. São tabelados. Então, quando aparecer a integral de secante, a gente só copia da tabela. Teve uma moça que perguntou sobre a tabela lá, eu disse que podia trazer na prova vocês, aí ela começou a exagerar, já botou outra tabela com as fórmulas, que eu não, fórmula não. É para ser só uma tabela de primitivas, então não imprime nada, não imprimam nada para trazer para a prova, eu mesmo coloco na prova a tabelazinha lá que vocês vão precisar. Vou pegar do próprio livro, copiar, colo lá a tabela de integrais indefinidas para ajuda, certo? São muitas para decorar. Eu sou da época que a gente decorava, eu tinha que decorar. Esse era o trabalho da gente como estudante. Mas não precisa, na prática, no dia a dia. Hoje em dia você tem o celularzinho na mão, quem é da engenharia trabalha já com tudo tabelado, tem as tabelas. Você tem que saber aplicar, você tem que saber usar, né? Então, vamos focar nisso. Aprenda a técnica. A técnica eu não vou colocar lá na prova, não. A técnica você tem que aprender. Como é que você faz fazer o jogo de cintura. As fórmulas de integral de secante, que é ln do módulo da secante mais tangente, integral da tangente, e as outras integrais impróprias eu coloco nessa prova, sem problema. Terceira e última técnica. Acho que nenhum livro traz essa. Ou ele traz e bota só como observaçãozinha. Vou apagar aqui, viu? Então, matéria da aula passada, a gente estava estudando integrais de produtos de potência secante com tangente.
Caso 1, o expoente da secante é par. Caso 2, o expoente da tangente é ímpar. Caso 3, se o expoente da secante for ímpar e o da tangente for par, ou seja, você não vai cair naqueles dois casos anteriores. Como é que você faz? Chora. Aqui chora. Chora que aqui dá o trabalho da molesta. Chora, só chora. Então, primeiro passo. Chora. Segundo passo. É sério. Vale ponto se chorar? Eu tenho que trazer o coletor de lágrimas, né? Expoente da tangente é par. Olha esse detalhe aqui, ó. Se o expoente da tangente é par, você consegue fazer... eu apaguei. Você consegue fazer aquela separação em tangente ao quadrado elevado a um outro expoente, para usar aquela regrinha. Então, o que você vai ter que fazer primeiro é passar tudo para secante. Então, se tiver secante elevado a um expoente ímpar com tangente elevado a um expoente par, passa tudo para secante. Transforme a tangente elevado a n de x em secante, usando aquela relação, né? Tangente ao quadrado de x é igual a secante ao quadrado de x menos 1. Terceiro passo, é aqui onde o choro pega. Você vai resolver usando integração por partes. Use integração por partes. Nessa integração por partes, você vai fazer o dv, não é assim? O dv. Um deles eu derivo, no outro eu integro. Quem que eu vou integrar? O dv sempre vai ser secante ao quadrado de x dx. Dessa forma, o v integral da secante ao quadrado é a tangente. E quem vai ser o meu? Sei não, depende da questão. Esse aqui é de cara, esse aqui é da técnica. Então, dependendo do que apareça depois que você fizer essa maracutaia inicial, você vai ter agora só secantes. Só secante, não tem mais tangente. Separa duas delas para fazer a integração por partes. E o restante vai virar para cá Faça isso quantas vezes for necessário. Normalmente não é apenas uma, depende da potência. A mais simples, que é a que a gente vai fazer como primeiro exemplo, secante ao cubo. Expoente ímpar na secante, expoente par na tangente. Eu vou apagar aqui. Se for secante elevado a 1, é tabelado. Então, essa aí não conta. Eu quero calcular a integral de secante elevado ao cubo de x. Tangente tem que ter expoente par. Qual é o menor expoente par que eu posso colocar aí? Se for inteiro não, natural. É 0. 0 ainda é menor que o 2. Eu nem coloco a tangente. Que é para não dar trabalho. Essa daí é a mais simples que eu posso construir com desse caso. É a mais simples. Vamos ver o que acontece com esse cara? Depois de fazer secante ao cubo, eu vou fazer a segunda mais complicada, que seria secante à quinta. E aí a gente vai ficar só por isso. Secante ao cubo de x dx. Quem vai ser essa integral? Vou usar a minha técnica. Primeiro chora. Eu estou vendo que o expoente é ímpar, já chora logo.
Mas chora com pelo menos uma pontinha de sorriso no rosto, porque o expoente é pequeno. O expoente é pequenininho. Transforma tangente para secante. Não precisa, não está aparecendo tangente. Eu já pulei o segundo passo. Eu disse, era mais simples que eu podia aparecer, era essa. É quando a gente não tem tangente. Usa integração por partes. Então, isso aqui vai ficar integral secante de x vezes secante ao quadrado de x dx. Aí eu vou fazer minha integração por partes. Para quem não veio à aula, também foi uma aula de sábado. Integração por partes é uma integração do tipo UdV, ela vem lá da regra do produto das derivadas. Integral de UdV, são duas mudanças de variável, você escolhe o U, você escolhe um dV. O U você deriva, o dV você integra. Aí fica U vezes V menos a integral de V du. Então, na sua questão, você vai escolher um termo, um fator para ser o U e um outro fator para ser o dV. Na técnica diz o seguinte, olha, o seu dV sempre vai ser secante ao quadrado. Secante ao quadrado de x dx. E o V é a integral de secante ao quadrado, que é tangente de x. Esse aqui a gente não encontra, esse aqui a gente calcula, né, integrando. Esse aqui a gente encontra lá no meio da questão. O U é o restante. Quem vai ser o U ali? Secante de x. Quem vai ser o du? Derivado da secante. Secante de x vezes tangente de x dx. Meu celular tá ficando aqui sozinho no bolso. O celular de vocês fica discando também sozinho quando tá no bolso? Meu já ligou, foi pra polícia. Ele fica ligando sozinho. Ele encosta a tela no bolso. Não sei por que o bloqueio não funciona. Aí já ligou, foi pra polícia uma vez. Meu celular ficou bloqueado. Era bom. Mas nunca pegam. Nem sempre, não vou falar nunca não. Só ajeitar aqui, secante de x vezes tangente de x dx. Melhor, né? Para não ficar muito espremido. Então vamos lá. Esse cara aqui é o nosso U. Esse cara aqui é o nosso dV. Integração por partes. Isso tudo vai ser igual. Vou fazer aqui do lado. 1 vezes V, 1 vezes V. Secante de x vezes tangente de x. Menos a integral de V du. Tangente de x vezes V du. Secante de x, tangente de x dx. Tranquilo aqui? Então, a gente está calculando a integral de secante ao cubo de x dx. Isso aqui vai ser igual secante de x vezes a tangente de x menos a integral. Aqui vai ficar secante de x vezes tangente ao quadrado de x dx. Alguma pergunta até aqui? O que é que eu vou fazer agora? Eu olho que apareceu novamente uma integral de produto de potências de secante com tangente. Qual caso isso aqui vai aparecer? Qual caso esse aqui vai cair? É o caso 1, caso 2 que a gente viu lá na aula passada? Ou isso aqui é uma situação do caso 3, que é o da aula de hoje? Você tem que saber identificar esses casos, essas situações, para poder usar a técnica correta. O expoente da secante é ímpar, o expoente da tangente é par. Temos agora uma nova integral ainda com esse caso. De novo essa técnica. Então, eu tenho que fazer mais uma vez. Qual é o primeiro passo? Chora. Chora. Tá vendo que o choro é grande, né? Você chora 2 vezes na mesma questão. Segundo passo.
Você vai transformar, beleza, transformar tangente ao quadrado em secante ao quadrado de x menos 1. Então, fica secante de x vezes tangente de x. Eu vou repetir tudo. Menos integral de secante de x vezes onde tem tangente ao quadrado, fica secante ao quadrado de x menos 1 dx. Foi aqui? Oi. Usei. Né? O dv, a regra? Eu usei ele para identificar quem era o dv. Aí na fórmula fica u vezes v menos a integral de v du. Pronto. O dv a gente só identifica ele para poder saber quem vai ser o v que eu vou usar na fórmula. Eu acho o dv na minha expressão, é alguém que eu não consigo integrar facilmente, né? Ou que é alguém que eu não consigo, é alguém que eu consigo integrar facilmente. Então, a integral de dv é o v. Para esse caso 3, quando o meu expoente da secante for ímpar, o expoente da tangente for par, sempre o dv vai ser secante ao quadrado. Não é nem par, é secante ao quadrado. Não pega nem a quarta, não. É o quadrado. Faça esse camarada aí. Faz parte da técnica. Mais alguma dúvida? Secante ao cubo de x dx é igual secante de x, tangente de x, menos, se eu multiplicar aqui eu vou ficar com integral secante ao cubo de x, menos secante de x dx. Eita pleura! Eita pleura! Não sei se vocês perceberam, eu percebi um negócio. E agora apareceu a integral de secante ao cubo de novo, que foi o que a gente já calculou. Então, se eu calcular de novo, vai aparecer de novo, e vai aparecer de novo, e vai aparecer de novo. Ô sofrimento! Eu disse que era para chorar. Mas a gente já fez uma questão que tinha essa estratégia aqui que a gente vai usar. Vou separar aí duas integrais, porque o choro mesmo é esse cara aqui, ó. Menos com menos mais, integral de secante de x dx. Aqui o choro é menor, porque esse aqui é tabelado. A gente já fez na aula passada. O choro mesmo é aqui. O que é que eu faço agora? A gente fez uma questão em sala. Foi. A gente fez isso. Como a gente está com integral que é a mesma desse lado, repare que eu fui escrevendo até lá para ver se você percebia, só que ela está com sinal negativo. Se eu pegar tudo aqui e passar para o outro lado da igualdade, ela vai com sinal positivo. Então a gente vai ter a integral de secante ao cubo mais a integral de secante ao cubo de x é igual a secante de x vezes tangente de x mais, quem é a integral da secante de x dx? A gente fez isso aqui na aula passada. ln do módulo secante de x mais tangente de x. Eita, tabelado essa. Eu acho que agora a gente termina se a gente perceber só uma coisa. Eu não sei quanto é essa integral. Não sei quanto ela vale. Mas esse cara é igual a esse. Concordam comigo? Uma coisa somada com ela mesma é o dobro dela. Então o que a gente tem aqui é 2 vezes a integral secante ao cubo de x dx vai ser igual a secante de x tangente de x mais ln do módulo secante de x mais tangente de x. O quadro acabou, falta só mais uma linha, só mais uma passagem, que é o que para a gente terminar? É o 2 está multiplicando, passa para o outro lado, dividindo. Aqui, eu ia apagar o 2 ali e passar para o outro lado dividindo.
Eu vou colocar nesse pedacinho aqui, bem aqui, ó, ainda vai ficar destacado. Certo. Integral secante ao cubo de x dx vai ser igual a secante de x vezes tangente de x mais ln do módulo de secante de x mais tangente de x, tudo isso sobre 2, mais a constante. Nem o espaço da constante não teve no quadro, mais a constante. Faz parte da solução, a bicha ficou excluída, né? Mais a constante. Vamos excluir ninguém, não. Vamos ser inclusivos. Incluímos a constante. Alguma pergunta? Então, ela sim, ela é uma integral que não é tão trivial, né? Ela tem essa sacada para você chegar nesse resultado. E todas as integrais desse caso, você vai cair em algo parecido com isso. Desafio vocês a fazer integral de secante à quinta. É a segunda mais fácil. É a segunda mais fácil, integral de secante à quinta. E é um desafio. Só para vocês terem uma ideia, na hora que você for resolver a integral de secante à quinta, vai aparecer a integral da secante, vai aparecer a integral de secante ao cubo. Então, tendo esse resultado aqui, você já usa. Senão, você ia ter que calcular no meio da conta. Elas são tipo, como é que eu posso dizer? Elas aparecem por recorrência. Se você for calcular a integral de secante à sétima, você vai ter uma parcela somado com algum númerozinho vezes a integral da secante à quinta, mais algum númerozinho vezes a integral da secante à terceira, mais um númerozinho vezes a integral da secante. Então, elas são uma puxando a outra. É chatinha. Mas ela é computacionalmente fácil, porque o computador consegue calcular isso tranquilamente. Já que ele vai por recorrência, né, você faz um laço computacional. É café, antes que vocês perguntem, viu? Então, desafio vocês a calcular a integral de secante à quinta. Não é tão trivial, não. É trabalhoso. E usa esse resultado, que é mais chato ainda. Se você tiver ele fresco na cabeça, ótimo. Se não tiver, amigo. Eu digo mais. Se você fosse para fazer uma prova, não minha, uma prova de concurso público, isso aqui eu recomendaria você já ir com esse tabelado, decorado na cabeça. Porque é muito provável que numa prova de concurso, uma prova assim, para derrubar mesmo, sabe? Aquela que o tempo é importante, que a pessoa coloca alguma questão que lá no meio ia aparecer essa integral. Se você for calcular na hora da prova, você perde muito tempo. Concurso para professor normalmente tem, concurso para engenheiro de Petrobras, engenheiro... Tem concurso para engenharia que envolve cálculo, álgebra linear, que são a parte básica da matemática, né? A parte estrutural e a parte legislativa, né? Então, quem pensa em fazer algum concurso público, o que eu recomendo vocês é estudarem a parte legislativa, né? O que é que pode, o que é que não pode dentro da Constituição Civil Pública, né? Então, essa parte ela pesa muito, porque eu não sei como é que é as cadeiras de vocês com relação a isso. Deve ter uma ou duas, é pouco, mas é o que uma das partes que mais pesa no concurso. Uma das máximas do serviço público é o seguinte: no privado, você pode tudo que não é proibido. No público, você só pode o que é permitido. Então, no privado, tem nas leis tudo dizendo o que é que não pode fazer. O que não tiver na lei, você pode fazer. No público, é o contrário. Tem escrito na lei só o que você pode fazer. Se não tiver na lei, você não pode fazer. Então, basicamente, o servidor tem que entrar e tem que ter o conhecimento daquela lei. Aqui, para a gente do IF, por exemplo, é 8.112, de 2012. A lei 8.112 é a que rege o nosso trabalho. Então, no nosso concurso, a gente precisou estudar sobre essa lei. Por que não? Por que vocês não poderiam, por exemplo, ser um dia professores do IF, colegas meus de trabalho? Ia ser legal. Eu ia gostar.
Eu já tenho ex-alunos que são professores de IF. Não aqui do campus Fortaleza, eu comecei dando aula lá no campus Tianguá. Um ex-aluno lá, o professor Daniel, se formou como uma das primeiras turmas, foi fazer mestrado, acho que foi no Rio Grande do Norte, e passou no concurso para cá, para o Ceará. Aí já terminou o doutorado e tudo. Cara, fantástico, genial, adoro ele. E tem outros exemplos também. Esse é o que eu me lembro mais, que eu ainda tenho contato. Posso apagar? Só não a resposta, ok. Vou apagar aqui a técnica. Tem uma última de produto de trigonométrica, mas antes deixa eu ver se vocês estão estudando, né, o que a gente viu, ou vocês só estão vindo de corpo presente. Mantenham-se estudando, galera. Não deixe para estar só na época da prova, não, pelo bem de vocês. Eu tenho um carinho tão grande por vocês e esse tipo de coisa de você estudar só na época da prova não dá legal, porque é muita coisa. Cada aula é uma matéria nova. Tem que se manter estudando constantemente. Oi. Lembro sim. Estava só abrindo aqui a lista, desculpa. Que menos um, que aqui? Aqui, ó. Integral não, aqui é a relação trigonométrica. Lembra da relação fundamental da trigonometria? Pega essa relação, divide todo mundo por cosseno ao quadrado. Aqui é o lembrete, né? A nossa caixinha de lembretes. Fórmulas da trigonometria que são necessárias aí pra gente desenrolar esse negócio. Tudo bom, moço? Como é que você tá? Que bom que você veio. Estou feliz. Vão ter outra aula depois da minha? Só essa mesmo. Veio só pra essa. Caramba, não fica triste não, fica feliz. O bom de vocês é que vocês terminam aqui essa aula, acabou-se, né? Podem ir para casa, podem ir para a praia, continua o sábado de vocês. Eu ainda dou outra aula. Ai, não aguento mais. Quero férias. Ai, ai, ai. Me digam aí alguma das que eu ainda não fiz. Deixa eu passar uma para vocês, vamos ver se vocês estão atentos ao conteúdo da aula. Passar duas. Tem umas aqui que são mais cabeludas. Eu não me lembro quais foram as que eu fiz com vocês. Eu fiz a letra A, B, a C, a D. Eu fiz quais? Não, as de seno e cosseno. É questão 8. Não, mas a X e a Z, elas são de secante e tangente. Eu queria saber quais que eu passei de seno e cosseno. A G, a C, a D eu não fiz então, né? A D não. Nem a E. Pronto. Ixi, a E não é fácil não. A F deve ter alguma erro de digitação. Raiz de X sobre raiz de X. A eu fiz. A B. Eu fiz todos. A, B, C. A D eu fiz? Não. A D eu fiz, olha aí, tá vendo? Porque potência par Pronto, letra N. Integral de cosseno de θ vezes cosseno. A quinta. Seno de θ. Dθ. Essa aqui não é difícil.
Só tem uma mudançazinha, uma substituiçãozinha a fazer. Posso apagar aqui? Eu quero que vocês tentem relembrar as técnicas da semana, né? A de terça-feira e a de quinta. E eu vou passar duas questões. Uma da aula de terça-feira, essa daí, que eu queria que vocês tentassem fazer. Invistam aí uns 5 minutinhos do dia de hoje para isso. E um de secante tangente, deixa eu ver aqui. A Z eu fiz, foi isso? A T eu não fiz. T, integral de tangente de x, vezes secante ao cubo de x dx. Essas duas. Olhem os casos que nós estudamos, tentem resolver essas duas. Não adianta só vocês olharem eu fazendo, você tem que tentar fazer. E como são muitos casos, só essa semana a gente viu 3 casos para senos e cossenos, 3 casos para secante e tangente. Então é muita coisa. Não precisa decorar como se estivesse decorando livro, porque algumas dessas técnicas são bem parecidas, né? Você separa bem certinho o U para ter o DU. As de potência par que são mais chatas quando é seno e cosseno. Se não tem potência ímpar, dói. E essa aí de secante é a que chora mesmo. Você que está aí vendo o vídeo, vai tentar fazer essas questões, eu vou dar uma pausinha no vídeo. Pause aí o seu vídeo, aí depois você volta no play para acompanhar a solução. Estamos de volta, vamos começar a solução. Conseguiu fazer? Não conseguiu? A coisa pausa, tenta de novo. Então volta e acompanha agora. E aí, começamos aqui, o pessoal que está aí vendo, estava tirando uma duvidazinha, mas vamos lá do zero. Primeira coisa que eu fiz foi a mudança de variável. Questão 8 da nossa lista. Questão 8 da nossa lista 2. Lista 2. Questão 8, letra N. Integral de cosseno de θ, cosseno a quinta de seno de θ de θ. Aí o colega perguntou um negócio que eu já dei logo, foi a primeira saída. Qual foi a saída? Regra da substituição. Faça U igual a seno de θ, esse seno aqui de dentro. Dessa forma, o DU, a derivada do seno, que é cosseno de θ de θ. Cosseno de θ de θ está aqui, ó. Então, nós vamos ter integral desse cosseno a quinta. Não é mais seno de θ, agora é U. Cosseno de θ de θ vira o meu DU. E a gente caiu na integral lá da nossa aula de terça-feira. Tranquilo até aqui? Pronto, e aí, qual é a técnica que eu faço para resolver isso? Vocês lembram? Expoente ímpar, quando é seno e cosseno, é só alegrias. Separa um deles, não é isso? Então vai ficar cosseno a quarta de U, vezes cosseno de U, DU. E esse cara eu tenho que transformar em seno. Como é que eu faço isso? Usando a relação fundamental da trigonometria. Cosseno a quarta é a mesma coisa que cosseno ao quadrado de U ao quadrado. Não é isso? Vezes cosseno de U, DU. E esse cosseno de U ao quadrado eu vou escrever usando a relação fundamental da trigonometria. Ele vai ser 1 menos seno ao quadrado de U. Tudo isso ao quadrado. Cosseno de U, DU. A dúvida do colega foi: professor, eu posso fazer 2 substituições na questão? Só pode. Você pode fazer quando você precisar. Então aqui eu já vou fazer outra substituição do nosso método. Faça V igual a seno de U. Quem vai ser o dV, derivada do seno, cosseno de U, DU. Então aqui vai ficar a integral de 1 menos seno de U vira V ao quadrado. Cosseno de U, DU vira o meu
dv. E a gente quer o polinomial, né? Que era o nosso objetivo, sendo que aqui tem um produto notável para desenvolver. Como é que vai ficar esse produto notável? Trazer para cá para enxergar. Quadrado primeiro, menos 2 vezes o primeiro, vezes o segundo, mais quadrado segundo, dv. Aqui são 3 integrais, concordam comigo? Dá para a gente calcular logo ou querem que eu separe para ver melhor? Dá para calcular logo ou separo? Calculo logo. Quero a integral de 1 dv. Eu quero calcular a integral de menos 2v ao quadrado dv. E eu quero calcular a integral de v à quarta dv. Será que dá certo? Quem vai ser a integral de 1 dv? V. Integral de menos 2v ao quadrado dv. Fica menos 2. A integral de v ao quadrado é v ao cubo sobre 3. Deu certo? Integral de v à quarta dv. V à quinta sobre 5. Show! Depois de feito isso, a gente vai ter que voltar às mudanças de variáveis que a gente fez. Não foi só uma, foram 2. A gente vai voltar tudo. Voltando, quem é o v? Seno de u. Menos 2v ao cubo. V, quem é v? Seno de u. Seno ao cubo de u sobre 3. Mais, quem é v? Seno de u. Então, fica seno à quinta de u sobre 5. Até aqui tranquilo? Mas quem é u? U é o seno de θ. Então, eu tenho que voltar lá para a variável θ original. Então, fica o seno do seno de θ menos 2 vezes o seno ao cubo do seno de θ sobre 3. Mais seno à quinta do seno de θ sobre 5. Para finalizar, mais a constante. Alguma pergunta aqui? Conseguiram fazer essa? Deu certo? Parece feiosa, mas eu achei ela bem tranquila, né? Teve essas 2 mudanças de variáveis aí, de diferente do que a gente fez, mas nada que um pouquinho de jogo de cintura não resolvesse, né? Isso. Vocês estão aprendendo as técnicas como uma forma pedagógica, a gente vê elas todas separadas, mas no mundo real está tudo misturado. Então você vai ter que usar aquelas que forem convenientes à medida que você bate o olho na integral. Letra T. Integral de tangente de x secante ao cubo de x dx. E aí? Eita, expoente da secante é ímpar, ó. Sofre ou não sofre? Sofre não, porque o expoente da tangente também é ímpar. Lembra dos nossos casos. Tem um caso que é só quando o expoente da tangente é ímpar. Tem um caso quando o expoente da secante é par. E tem o caso da dor, que é o expoente da tangente par e da secante ímpar. Quando o expoente da tangente for par, o expoente da secante for ímpar, chora. Mas quando o expoente da tangente é ímpar, ufa, aqui eu já sei que não tem muita dor de cabeça. É só eu olhar lá para ver qual é a mudança, a substituição que eu tenho que fazer. Se a tangente é ímpar, eu preciso separar uma tangente e uma secante, não é isso? Então aqui vai ficar integral secante ao quadrado de x vezes secante de x vezes tangente de x dx. Foi aqui? Entenderam isso aqui? Ah, professor, se não tivesse secante, a gente fez isso no começo da aula. Tangente ímpar, foi tangente à quinta. Mas como tem secante, você separa uma de cada. Qual a mudança de variável que a gente vai fazer com a substituição?
Secante U igual a secante de x. Quem vai ser o meu DU? Secante de x vezes tangente de x dx. Olha, decorar aquele passo a passo não ajuda tanto. Ajuda quando você está resolvendo a questão para ganhar tempo. O que você tem que ter em mente mesmo são as derivadas e as integrais das funções trigonométricas. Se você sabe quem é a derivada da secante, se você sabe quem é a derivada da tangente, você para um pouquinho para pensar que você desenvolve quem são esses dois caras. É só parar um pouquinho. Olha, eu tenho um expoente da secante par, tem um cara que a derivada dele é secante ao quadrado. Sabe? Você consegue fazer essas... Opa, eu tenho um expoente da tangente ímpar, eu vou precisar de secante vezes tangente. Coisas desse tipo. Aí você usa eles para o diferencial. Então, aquele passo a passo vai ajudar muito enquanto você está aprendendo. Aí você faz uma ruma de questão e o que tem que ficar na cabeça de vocês é a derivada da secante e a derivada da tangente para poder fazer a substituição. Ok? Secante vira U, então fica U ao quadrado. Secante x tangente de x dx vira o du. Olha que molezinha, ó! Que é a integral de U ao quadrado? U ao cubo sobre 3. Aí quem é U? Aí a gente volta para a nossa variável original. Secante de x, então fica secante ao cubo de x sobre 3, mais a constante. Olha, de boa, né? Estou dizendo, depois que você faz aquelas que choram, as que não choram, chega, sai suave. Depois de fazer uma daquele tipo que você chora, quando não precisa chorar, chega a dar uma alegria, né? Dá um alívio. É isso. Outro exercício bacana para você fazer em casa. Prova real. Lembram disso? Se eu calculei uma integral, achei essa função, deriva ela para ver se vai dar aquilo mesmo. Olha só essa função Megazord aqui, ó. Deriva isso aqui para ver se dá aquilo mesmo. Dá trabalho, mas é um trabalho que vale a pena, que é para você ir fixando as derivadas, as integrais. Se você fizer uma integral, estiver exercendo em casa, se tiver tempo, já deriva o resultado para ver se bate. Derivada com integral. É um exercício bacana. Alguma pergunta em algum desses dois itens? Para encerrar a aula de hoje, posso apagar aqui? Letra M. Para encerrar a aula de hoje, eu quero calcular integrais de seno de mx vezes o cosseno de mx. Ou melhor, A e B é... Deixa eu ver como é que o livro chama. A e B, desculpa. Professor, lá, se já fosse tangente ao cubo, secante ao cubo, a gente teria que deixar os dois sozinhos, né? Tanto a secante quanto a tangente. Diz de novo aqui. Se fosse ao cubo. Deixa eu apagar isso aqui para não confundir, então. Vamos lá. Vou apagar, certo? Não é a letra T. Tangente ao cubo, secante ao cubo. Isso aqui? Qual é a técnica que a gente vai usar? Caso 1, caso 2 do caso 3 de produtos de potências entre secante e tangente? Caso 2, né? A gente tinha visto. Mesma coisa. A gente separa uma secante, separa uma tangente. Fica tangente ao quadrado, secante ao quadrado, vezes isso, ok? Só tem um passo a mais, que é esse cara aqui, a gente transformar tudo em secante, usando aquela relaçãozinha da trigonometria. Então, tangente ao quadrado é 1. Estou com um apagador na mão, apagando com o dedo, que vergonha.
1 menos secante ao quadrado. É secante ao quadrado menos 1, não é não? Tangente ao quadrado mais 1 secante. Secante ao quadrado menos 1, desculpa. Secante ao quadrado de x menos 1 vezes secante ao quadrado de x. E esse camarada, secante de x, tangente de x, dx. Teria que fazer isso. Aí você faz a sua mudança de variável. Tudo que for de depois que você separa o seu du, só pode aparecer agora aqui secante. Aí tudo que for de tangente com expoente par, você vai transformar nisso aqui elevado a alguém. Se aqui fosse um 4, era isso ao quadrado. Se aqui fosse elevado a 6, é isso ao cubo. E por aí vai. Integral de... Mas essa aí é a base. Essa é a base. Só o expoente do... Uhum. Exato. Multiplica esses dois caras e conclui aí com o polinomial. Eu botei seno e cosseno de novo, ó. Pronto, eu estou usando as mesmas letras do livro, não são as letras que eu aprendi no tempo do meu ensino médio, mas vamos lá. Técnicazinha para a gente encerrar, ela é uma técnica relativamente fácil. Por que é relativamente fácil? Porque você só precisa lembrar de uma fórmula lá do ensino médio. Ninguém lembra. Passou muito tempo e a trigonometria nunca foi o queridinho da galera. Então, qual é a fórmula? Eu vou lembrar para vocês. Nas fórmulas de trigonometria, e nós vamos ver ainda mais algumas, eu já apresentei para vocês essas 4 fórmulas aqui. Lembram disso? São as fórmulas, assim, fora a relação fundamental da trigonometria, elas são a base para a gente resolver, encontrar outras fórmulas, Tangente da soma, seno, cosseno do arco duplo, arco metade, a gente parte daí. Certo? Seria o ponto inicial. Demonstrar essas aqui são as mais chatinhas. Exige um aprofundamento maior. Então, decora elas e a partir delas a gente manipula e transforma nas que a gente precisa. O que é que eu quero fazer? Tá aqui as duas fórmulas do seno. Seno da soma, seno de n mais n, seno m cosseno n, seno n cosseno m. Desculpa. É porque eu me lembro com A e B, com M e N. Parece o Chaves, né? Tem esse episódio do Chaves, professor, eu sei fazer com maçã, com laranja, eu não sei não. Desculpa, eu substituí ao invés de fazer com A e B, que foi a forma que eu ensinei para vocês. A gente tem que saber de todo jeito, não tem para escolher. O professor não pode estudar esse luxo de saber só com a letra, não. Eu botei as letras que aparecem no livro, para facilitar o estudo de vocês, certo? Então, fórmula do seno da soma, seno da diferença estão aqui. O que é que eu quero fazer com elas? Eu vou fazer duas coisas. Primeiro, eu vou somar uma com a outra. Veja isso aqui como sendo um sistema e soma a equação de cima com a de baixo. Beleza? Quando você soma essas duas equações, eu vou querer mudar as minhas variáveis que aparecem. De m mais n eu vou transformar em a, m menos n eu vou transformar em b. Dá certo assim? Acho que nem precisa disso. Nem precisa, porque vai aparecer isso aqui, ó. Agora dá para fazer com A e B. Não preciso dessa mudança, não. Então aqui eu podia fazer com A e B. Volta de novo para A e B, volta de novo para A e B, volta de novo. Ah, já foi. Eu também tô chateado, é só apagar. Eu também tô. É só você não. Eu não queria estar apagando e reescrevendo de novo. Desculpa, mas A e B.
Apaga, usa borracha. Ah, ele escreveu de caneta, né? Vocês conhecem a história dos russos e dos americanos astronautas que foram para um congresso? Não? Eu vou contar, tá gravado, porque vão depois ver que é mentira minha, mas é porque é uma mentira que, se for mentira, é uma mentira que passam para todo mundo. Sabe aquelas histórias que vai se perpetuando? Eu nem sei se é verdade, eu só ouvi, acho que umas 2 vezes, e eu fico só repassando. Tá quase uma fofoca, né? Tá uma fofoca legal. A fofoca é a seguinte, né? Dizem que os americanos estavam com um problema de escrever de cabeça para baixo, que a caneta antigamente era caneta tinteiro, a bicha pingava muito. Aí, com muito desenvolvimento, os engenheiros foram lá e desenvolveram a caneta esferográfica. Essa caneta tem uma esferazinha na ponta que ela barra a tinta de cair para poder escrever de cabeça para baixo. Aí foram para um congresso todos orgulhosos porque inventaram a caneta esferográfica, né? Congresso de astronautas. Aí chegaram para os colegas russos, ei, no período da corrida espacial, e aí? Vocês têm problema de escrever de cabeça para baixo? A gente inventou aqui uma ferramenta revolucionária, que escreve, os russos falaram assim, não, a gente escreve de lápis. Não tem problema não, a gente escreve de lápis. Nem sei se é verdade, posso estar contando uma fake news. Mas essa fake news é tão perpetuada já. É igual aquela do cara que comprou 10 mil, aí botou 9.990. Aliás, botou 10 reais martelo, aí 9.990, sabendo de bater o martelo. Eu já vi essas histórias aí, Dudu. Mas a oficina mecânica é isso. Às vezes você vai comprar a peça, o preço da mão de obra é o preço da peça. Porque só para saber o que fazer, identificar o problema. Hoje em dia é isso, viu? O trabalho braçal está sendo mais valorizado. Que bom. Cultura norte-americana, o pessoal não costuma sair. Não é muito comum você pedir para fazer serviço. Não? O pessoal começa a desenrolar mais em casa. Mecânico, cada um sabe o básicozinho, trocar um fusível, trocar um filtro, um óleo. Porque se você fazer fora de casa é muito caro, né? Óleo não sei, mas coisas pequenas no carro, o pessoal começa a aprender a fazer a própria manutenção. Trabalho de eletricista é muito caro, pagar mão de obra é muito caro. Aí o pessoal aprende, né, para fazer sozinho, se desenrolar. Vamos lá. O que é que eu vou fazer? Soma esses 2 camaradas. O que é que acontece se eu somar? Vai ficar esse mais esse, não é isso? Seno de A mais B, mais o seno de A menos B. Isso aqui vai ser igual. Concorda comigo quando eu somar esse cara com esse? Eles são iguais? Então fica ele mais ele mesmo, é 2 vezes seno A cosseno B. Ok aqui? Tranquilo? Se eu somar as 2 equações, eu estou somando as 2 equações. Então, eu somei o primeiro membro, está aqui a soma do primeiro membro armada. Somei o segundo membro, esse cara somado com esse é o dobro dele. São iguais. Esse cara positivo e o mesmo cara, só que negativo. Cancela. Então, fica só isso aqui. Para a gente concluir, seno de A vezes cosseno de B. Pega esse 2 está multiplicando, passa para o outro lado, dividindo. Eu vou botar como no livro. 1/2 vezes seno de A mais B mais cosseno de A menos B. Essa fórmula, do jeito que eu estava fazendo antes, a gente conhece por transformação de soma em produto. A gente aprende lá na trigonometria que se eu quiser transformar uma soma de senos num produto, tem uma fórmula parecida com essa. É só você chamar A e B de P, A menos B de Q, e você soluciona para P e Q, fica P mais Q sobre 2, P menos Q sobre 2 aqui. Não precisa. A gente não vai transformar questões soma em produto. A gente vai transformar produto em soma. Ok? Vamos fazer um exemplo disso aqui. Eu quero calcular integrais desse tipo.
A aula ainda é integrais trigonométricas. Ainda estamos vendo um novo caso de integrais trigonométricas. São integrais que eu posso falar sem medo de ser feliz, que são fáceis de calcular, desde que você saiba a fórmula. É só saber a fórmula. Lista. Eu preciso de seno e cosseno, né? Produto de seno e cosseno. Produto de seno e cosseno. Deixa eu ver se tem algum aqui na lista. Cosseno com cosseno. Seno e cosseno. Letra, não tem letra. A 8ª questão da lista. Acabou o alfabeto, eu ainda não corrigi, desculpa. A penúltima integral. Integral de seno de 8x vezes cosseno de 5x, cosseno de 5x, dx. Estão vendo que não tem potência, né? Não tem potência. Não é seno elevado ao número. É seno. Desculpa, fala-me, nossa. Onde é que eu estava com a cabeça? Desculpa, pessoal. Sábado de manhã, dá um desconto. Foi de propósito, só para ver se o pessoal estava prestando atenção, viu? Foi de propósito. É gravado a primeira vez. Vocês estão sendo sempre avaliados, viu? Lembrem-se disso. Eu edito em casa. Só quem veio sabe a verdade. E que a verdade morra aqui. O que acontece em Shibuya, morre em Shibuya. Diabo, Shibuya é uma cidade no Japão. É uma cidade no Japão, Shibuya. O que acontece em Vegas, fica em Vegas, né? Shibuya... Droga, tem que editar isso também. Eu falei o palavrão, droga, tem que editar também. Então vamos lá. Questão 8, penúltimo exercício da questão 8, ela não está numerada. Eu quero calcular a integral de seno de 8x vezes cosseno de 5x. É isso aqui que está acontecendo, ó. Eu tenho a integral de um produto. Integral de produto é algo mais chatinho. Lembra que quando a gente aparece integral de produto, a gente às vezes tem que usar integração por partes, regra de substituição, multiplicação. Soma não. Soma a gente separa em 2 integrais e só alegrias. Isso aqui é uma fórmula que transforma um produto numa soma. É essa fórmula que a gente vai usar. Então, se você souber a fórmula, você vai ver que tudo sai suave. Como é que fica essa integral aqui? Ela vai ser a integral de 1/2 vezes seno. Esse cara aqui vai ser o meu A. Esse cara aqui vai ser o meu B. Então, fica seno de A mais B. 1/2 vezes o seno de 8x mais 5x, mais o seno de A menos B, 8x menos 5x, dx. 1/2 eu boto para fora. Integral. Posso até separar logo em 2 integrais. Quanto é 8x mais 5x? 13x, não é isso? São dois senos somando, vou separar logo em 2 integrais. dx mais integral 8x menos 5x virou seno de 3x dx. Olha como ficou suave. Bem mais fácil do que a gente estava vendo até agora, né? Essa aqui foi para aliviar o estresse, a tensão daquelas questões que a gente chora. Então, ter domínio sobre as fórmulas trigonométricas, né, ajuda a gente a calcular as integrais desse tipo. Está aqui as fórmulas, pelo menos a primeira que a gente está usando. Então, agora aqui a gente já separou em 2 integrais. Cada uma delas a gente vai resolver usando a regra da substituição. Eu acho, me corrija se eu estiver errado. Eu acho que eu tabelei isso para vocês. Integral de seno
de mx dx. Veja se está tabelado. Se não, a gente pode tabelar. Qualquer número que apareça aqui, integral disso aqui, vai ser quem? Você descobre por uma regra da substituição. Não? Integral do seno menos cosseno de mx sobre m mais a constante. Se for uma integral de cosseno de m vezes x, m é uma constante, né? Integral do cosseno é seno de mx sobre m mais a constante. Isso aqui a gente tabela. Ah, professor, é muita coisa para tabelar. Isso aí eu não decorei, não. Só decorei a integral do seno e a integral do cosseno. Sem problemas. Eu vou fazer uma delas aqui sem ter decorado, beleza? A outra eu vou fazer usando esse decoreba. O que acontece? Se você não decorou, você vai ter que fazer a regra da substituição. Faça 13x igual a u. Então, u igual a 13x. Quem vai ser o du? Derivada de 13x é o 13 vezes o dx. Tranquilo? Derivada de x é 1, aí coloca o dx lá, que a gente cria o diferencial. Não tem 13 dx na questão, só tem o dx. Então a gente faz aquela manipulaçãozinha marota de escrever du sobre 13 igual a dx. Agora sim, posso substituir. Eu vou ter o meio vezes a integral de seno de u, no lugar de dx vira du sobre 13. Foi? A gente vai fazer a mesma coisa aqui. É uma outra mudança de variável, só que ao invés do 13 vai ser o 3. Então vai ficar... Deixar para fazer aquele ali depois. 1 meio. Quem é a integral de seno de u du? Integral do seno é menos cosseno de u. Não tem esse sobre 13? Ele viria para fora da integral, né? Ele fica para cá. Exatamente aquilo que tem, né? Que aí a gente volta. Quem é u? 1 meio vezes menos cosseno de 13x sobre 13. Foi aqui, sim ou não? Aí, se você quiser, você pode fazer a mesma coisa com esse cara. Chama de v. Seu dv sobre 3 vai ser igual a dx. Ou então você decora isso. Né? Não é tão chatinho de decorar. Aí aqui vai ficar menos cosseno de 3x sobre 3. Mais a constante. Integral de seno de v vezes dv sobre 3. Eu disse que ia fazer só um, acabei fazendo os dois. Menos cosseno de v sobre 3. Alguma pergunta aqui? Foi? Então, se você vê uma integral de seno de ax vezes cosseno de bx dx, olha, não é potência. É algum número multiplicando x, é algum número multiplicando a sua variável, e os senos e os cossenos eles estão multiplicando. Produto de senos e cossenos, você transforma esse produto numa soma. Não tem potência, não tem potência. Mas também não é só o x bonitinho aqui, tem esses numerozinhos para atrapalhar. Usa aquela fórmula e você transforma isso aqui numa soma. Isso aqui vai ser igual a 1 meio vezes a integral de seno de a mais b x, né? A x mais bx, vezes mais o seno de ax menos bx dx. O que é o chato de decorar? O que é o chato de decorar?
Era um produto de seno com cosseno, virou uma soma de 2 senos, olha. O pessoal confunde, né? Bota seno e cosseno aqui, cuidado. Isso aqui tem um porquê. O porquê é esse, ó. Eu mostrei isso aqui exatamente para você não pensar só em decorar a fórmula e se embananar só. Essas aqui são as fórmulas pétreas, né? Aquelas que a gente começa tudo. E com elas, num cantinho, num rascunho, eu manipulei elas e cheguei onde eu queria. Então, para você não esquecer isso, lembra dessas daqui, ó. Essas aqui, no cantinho do rascunho, você desenvolve a que você precisa. E com essa daqui a gente encontra, quando for produto de seno com seno e produto de cosseno com cosseno. Não tem espaço aqui para escrever, mas dá para a gente fazer mentalmente. Soma isso aqui, ó. Soma essas duas equações, a de cima com a de baixo. Esse cara e esse são iguais, cancela. Ok? Esse cara e esse são iguais e tem o mesmo sinal. Aqui era sinal diferente, cancela. Aqui vai dar o mesmo sinal. Então fica cosseno de A vezes cosseno de B 2 vezes. Aí esse 2 está multiplicando, vai passar para o outro lado dividindo. Cosseno e cosseno, né? Então vai ficar 1/2 vezes a integral de quem? Quando eu somar aqui, vai ficar o cosseno de A mais B somado com o cosseno de A menos B. Então vai ficar cosseno de AX mais BX somado com o cosseno de AX menos BX dx. Conseguiram acompanhar isso? Eu fiz mentalmente, eu não escrevi. Na minha cabeça eu somei esses dois caras. Aqui cancelou, aqui ficou o dobro. Aí o 2 eu passo para o outro lado. Aí fica 2 vezes esse cara somado com esse. Mete a integral dos dois lados. Foi? E a fórmula do meio, para você chegar nela, ao invés de você somar, você subtrai uma da outra. Se eu subtrair uma da outra, essa de cima menos a de baixo. Esse cara menos esse, cancela. Esse cara menos esse, fica menos 2 vezes ele. Aí o menos 2 multiplicando passa para o outro lado como menos 1/2. Então aqui ficaria menos 1/2. Olha a diferença, ó. Ao invés de 2 é menos 1/2. Integral. Aí aqui vai ficar o cosseno desse cara menos o cosseno desse. Cosseno de A mais B. Produto de senos vai virar cosseno de AX mais BX. Menos, virou uma diferença de cossenos. Que viagem é essa? Cosseno de AX menos BX dx. Eu vou apagar isso aqui para não confundir. Aplicação direta de fórmula, mas a fórmula é esse megazordzinhos aí, ó. Bem fácil de confundir. Bem fácil de confundir. Por isso que eu não decoro essas coisas. Se você tivesse me perguntado no começo da aula essas fórmulas para eu ditar para você em voz alta, eu não ia falar. Eu não ia falar. E olha que eu sou professor disso. Eu não ia. Eu não gasto HD do meu cérebro decorando isso aqui, não. Eu gasto o meu HD como? Olha, as fórmulas que são as principais são essas aqui, ó. Na hora que eu somar, na hora que eu subtrair, vai aparecer... Por que eu não subtraí essas duas? Porque vai aparecer a mesma fórmula que apareceu aqui. Então você fazer aí, pá. Então você só tem 4 testes, 3 vão dar certo. Na sua questão das 3, você vai usar uma. Vale a pena. É 2 minutinhos que você perde para... Isso você fazendo no rascunho, você não está explicando para ninguém, é só para você mesmo. 1 minutinho aqui você bota só SC, só para você ter uma noção da estrutura, né? É rascunho. Você escreve do jeito que você quiser. Atropela coisa. Só fica cuidado para não errar nas contas final. Saideira? Peguem aí a lista, o último item da questão 8. Saideira.
Último item da questão 8. Questão 8 da lista, último item. Diz aí para mim, que eu deixei minha lista ali, vai. É seno. Como? Olha, meu povo. Questão 8, último item. O que não tem letrinha. Calma. Seno de 5θ vezes quem? Seno de 2θ, 8θ. Obrigado. Concorda comigo que se eu souber a fórmula fica fácil? Se eu estiver olhando para a fórmula, se eu olhar para a integral, olha para a fórmula, olha para a integral, o cara cresce, fica fácil? Aplicação direta de fórmula. Qual é a dificuldade, então? É decorar a fórmula. Qual é a dificuldade maior ainda? Mas que vai facilitar vocês não decorar a fórmula. Entender isso aqui. Essas aqui, você já guarda elas para você, ó. Vocês viram que 2 vezes eu precisei desses camaradas, não foi? Então, essas aqui realmente elas são a base para a gente ter essas saídas. Você vai no seu rascunho, escreve isso aqui, escreve aquilo ali, e aí você encaixa. Integral de produto de senos vai ficar menos 1/2 vezes a integral de cosseno de 5θ mais 8θ menos o cosseno de 5θ menos 8θ dθ. Vou precisar apagar ali as fórmulas, ó. Vocês sabem, né? Quem não copiou nada, pausa o vídeo, copia, tranquilo. Vou seguir. Dθ. Olha que viagem. Era seno, virou cosseno. Isso aqui vai dar menos 1/2 vezes a integral cosseno de quem? Vamos separar logo. 5θ mais 8θ, 13θ. Dθ menos integral de cosseno. 5θ menos 8θ menos 3θ. Dθ. Para quem é bom em trigonometria, sabe, cosseno de menos 3θ é a mesma coisa que cosseno de 3θ. Cosseno é uma função par. Então, esse menos aqui, ele só some. Mas se você não lembrar disso, não tem problema. Usa o seu M das fórmulas, o menos 3. Dá certo também. Menos 1/2 vezes qual é a integral de cosseno de 13θ dθ? Usa essa regrinha aqui, ó. Integral de cosseno de 13θ, seno de 13θ sobre 13. Menos com menos, mais. Integral de cosseno de menos 3θ dá o seno de menos 3θ sobre menos 3. Eita! Lembra de função par e função ímpar. Seno de menos alguma coisa, cosseno de menos alguma coisa. Vamos usar isso para facilitar a nossa vida. Seno é uma função ímpar. Seno de menos θ é menos o seno de θ. Cosseno de menos θ é igual ao cosseno de θ. No cosseno, o negativo dentro desaparece. No seno, o negativo dentro vem para fora. É horrível quando eu falo isso. O pessoal da matemática pura me odeia. Mas é a gente decorar. Menos seno de 13θ sobre 26. Olha aqui isso. Esse menos vem para fora, então fica menos o seno. Aqui tem um meio também, né? Que eu não coloquei. Menos com menos, mais um meio. Um meio é para todo mundo.
menos seno de 3θ sobre menos 6. 2 vezes menos 3. Esse menos aqui é o menos daqui que eu estou botando para fora. Para finalizar, fica menos o seno de 13θ. Só foi por causa do sinal a demora. Sobre 26. Menos com menos, mais seno de 3θ. Sobre 6. Para finalizar, mais a constante. Prova real, prova real. Prova real, prova real. Eu sei que era a última, mas ainda é ela, ainda é ela. Prova real, eu duvido. Eu não acredito. Eu não acredito que isso aqui, quando eu derivar, vai dar esse cara. Derivamos. Vamos derivar. Posso apagar as fórmulas? Posso apagar? Eu quero só tirar essa minha dúvida. Eu estou muito... Não pode. Não pode. Por que ficou mais aonde? Aqui? Tá tudo em parênteses, certo? Menos com menos. Peguei esse 1 meio, menos 1 meio e multipliquei todo mundo. Vamos derivar. Quem é a derivada de menos seno de 13θ sobre 13 sobre 26 mais seno de 3θ sobre 6 mais a constante. A constante vai dar a derivada a zero, né? Quem é a derivada desses caras? Derivada de menos seno de 13θ. Derivada do seno? Cosseno. Então fica menos cosseno de 13θ. É isso mesmo? Regra da cadeia, né? Vezes a derivada de 13θ. 13θ. Quem é a derivada de 13θ? 13 sobre 26. Mais derivada do seno de 3θ, derivada do seno. Derivada do seno é cosseno. Cosseno de 3θ, regra da cadeia. Vezes a derivada do 3θ, que é 3. Sobre 6. Derivada da constante é 0. Simplifica isso aqui e vai ficar menos cosseno de 13θ. Tudo isso sobre 2, mais cosseno de 3θ. Simplifica sobre 2. Basicamente, a gente vai ter que fazer uma engenharia reversa. Bota o menos 1 meio em evidência. Isso aqui vai ficar menos o cosseno de 13θ mais cosseno. 3, mais no menos, cosseno de 3θ. Assim, a princípio não deu igual, né? O que está lá dentro da integral. Ficou esse camarada aqui. Só que esse cara são esses, ó. Então eu teria que utilizar essa separação e transformar essa soma num produto. Aí vem aquelas fórmulas de novo que a gente viu. Né? Então aqui é onde entra a mágica da trigonometria. Daqui para cá foi só a aplicação das fórmulas de soma em produto. Se vocês quiserem fazer em casa para exercitar, boa sorte. Vale a pena, vale a pena, vale a pena. Tchau, pessoal. A gente encerra por aqui. Tchau, pessoal. Encerramos por aqui. Façam os exercícios. Tudo de bom.